Valores ausentes ou missing data. É sempre necessário avaliar os dados ausentes ou estranhos que quase sempre ocorrem em grandes bases de dados. As causas de valores ausentes podem ser muito diferentes e aqui estão apenas alguns exemplos. Um valor está faltando porque foi esquecido ou perdido ou não armazenado corretamente. Para uma certa observação, o valor da variável não existe, ou o valor não pode ser conhecido ou identificado. Imagine, por exemplo, que os dados vêm de uma pesquisa e os dados são inseridos manualmente em um formulário online. A entrada de dados poderia facilmente esquecer de completar um campo e, portanto, esse valor para esse formulário estaria faltando. A pessoa que está sendo perguntada pode não querer divulgar a resposta a uma das perguntas, por exemplo, sua renda. Isso seria, então, um valor ausente para essa pessoa. Às vezes, uma certa característica não pode ser calculada para um indivíduo específico. Por exemplo, na variável dívida total como percentual da renda total, se a pessoa não tiver renda, então o percentual total de zero não existe. Portanto, será um valor ausente. Juntamente com a compreensão da fonte de dados ausentes, é importante entender os mecanismos pelos quais eles são introduzidos em uma base de dados. Dependendo do mecanismo, podemos optar por processar os valores ausentes de forma diferente. Existem 3 situações que levam a dados ausentes. 2 delas envolvem dados perdidos aleatoriamente ou quase aleatoriamente, e o terceiro envolve uma perda sistemática de dados. Se os valores para as observações estão faltando de maneira totalmente aleatória, por exemplo, um medidor que ficou sem bateria, um questionário que pode ser perdido na publicação ou uma amostra de sangue que pode ter sido danificada no laboratório. Então, desconsiderar esses casos não influenciará as inferências feitas. Essa situação é conhecida como Missing Completely at Random. O segundo caso ocorre quando há uma relação sistemática entre a propensão dos valores ausentes e os dados observados. Em outras palavras, a probabilidade de faltar uma observação depende apenas das informações disponíveis, outras variáveis no conjunto de dados. Por exemplo, se os homens são mais propensos a divulgar seu peso do que as mulheres, os dados ausentes de peso são desse tipo. As informações de peso estarão faltando aleatoriamente para aqueles homens e mulheres que decidiram não divulgar seu peso. Mas como os homens são mais propensos a divulgá-lo, haverá mais valores ausentes para as mulheres do que para os homens. Em uma situação como esta, se decidirmos prosseguir com a variável com valores ausentes, nesse caso peso, podemos nos beneficiar de incluir o gênero para controlar o viés na falta de peso. Isso é chamado de Missing at Random, MAR. Valores ausentes não são aleatórios se a sua falta depender de informações não registradas no conjunto de dados. Em outras palavras, há um mecanismo ou uma razão pela qual valores perdidos são introduzidos no conjunto de dados. Sua designação é Missing Not at Random, MNAR. Por exemplo, uma pessoa não comparece a um teste de drogas porque a pessoa tomou drogas na noite anterior, ou uma pessoa não fez teste de proficiência em inglês devido à sua pobre habilidade em inglês. Os casos de dados do MNAR são problemáticos. A única maneira de obter uma estimativa imparcial dos parâmetros em tal caso é modelar os dados faltantes, mas isso requer a compreensão adequada e o conhecimento do domínio da variável ausente. Entender o mecanismo é importante para decidir quais métodos usar para lidar com os valores ausentes. Em nosso exemplo, temos os valores ausentes denotados por isNull nessa tabela. Os 6 primeiros da lista são atributos com mais de 15% de valores ausentes e serão excluídos. De acordo com isso, há um conjunto de variáveis, de PoolQC até Lot Frontage, que devemos excluir. Naturalmente, uma das razões disso é que nem todas as residências possuem piscinas ou ruelas. Note que nenhuma dessas variáveis parece ser muito importante,
já que a maioria delas não são aspectos em que pensamos na compra de uma casa. No que diz respeito aos demais casos, podemos ver que as variáveis tipo garage têm o mesmo número de dados ausentes. Provavelmente, os dados ausentes referem-se ao mesmo conjunto de observações. Como as informações mais importantes sobre garagem são expressas pelo Garage Cars, e considerando que estamos falando apenas de 5% dos dados faltantes, vou excluir as outras variáveis garage. A mesma lógica se aplica às variáveis BSMT, Basement. Em relação ao Mass Varanda Area e Mass Varanda Type, podemos considerar que essas variáveis não são essenciais. Além do que, valores ausentes provavelmente significam que a residência não tem varanda. Assim, não perdemos informações se excluirmos essas duas. Temos uma observação faltante em Electrical. Como é apenas uma observação, vou simplesmente excluir essa observação. Agora, note que se as colunas com valores ausentes excluídas tinham informações úteis, seu modelo perde o acesso a essas informações quando a coluna é retirada. Além disso, se seus dados de teste têm valores ausentes, em lugares onde seus dados de treinamento não tinham, isso resultará em um erro. Então, geralmente, essa não é a melhor solução. Para os demais valores ausentes, podemos usar a técnica de imputação, que preenche os valores ausentes com algum número. O valor imputado não será exatamente o certo na maioria dos casos, mas geralmente resulta em modelos mais precisos. Isso é feito com o pacote scikit-learn e a função simpler-imputer. O default preenche com o valor médio para imputação, mas você pode escolher a mediana, o valor mais frequente ou uma constante.